a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. E como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isto. Vem. She's tucked away from the tribulation. Ela é levada para longe da tribulação. If the church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the blood, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? Se a igreja tem sido julgada, e eles têm julgado a si mesmo, e têm aceitado o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeitamente, totalmente sem pecado? You say there's no such a person. Você diz, não existe tal pessoa. Every born-again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. Cada crente, nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. He's not trusting in his word. Ele não está confiando em suas obras. And the blood of Jesus that his confession is dropped into. Essa sua confissão foi derramada no sangue de Jesus. The Bible says so. Assim diz a Bíblia. See? Vem, He that is born of God does not commit sin. aquele que é nascido de Deus não comete pecado, Or he cannot sin. pois ele não pode pecar. How can you make a man a sinner when the bleach of the blood of Jesus Christ is between him and God? Como pode você dizer que um homem é pecador quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus, That would scatter sin till there be nothing left of it. desintegrando o pecado até não sobrar nada dele? Vem, How can that pure blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot. como pode aquele puro sangue de Cristo alguma vez deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Grande Criador, dê-nos entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emaús. Até hoje o Senhor não parou de abrir o entendimento daqueles que te procuram. E aqui nós estamos agradecidos pelo entendimento aberto, mas ainda pedimos, abra nosso entendimento para aquilo que for necessário para o tempo em que vivemos.
para podermos admitir o que o Senhor está fazendo e crer nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Contrário ao que pensamos. De vez em quando, Deus dá um choque no povo. Da lei para a graça levou muitos anos, mas quando Jesus chegou, nascendo sob a lei, para poder remir os que estavam debaixo da lei. É interessante que ele veio, nasceu sob a lei, remiu os que estavam debaixo da lei, e nos deu um novo mandamento, que é a graça. E eles que estavam no antigo pacto, eles não perceberam que Deus já havia mudado. Ele fala a sua palavra, ele a cumpre, mas em cada época ele tem sua palavra para cumprir. Se nós estamos na terra hoje é porque tem versículos da Bíblia ainda cumprindo. Depois de nós, ainda tem versículos da Bíblia para cumprir. Que depois de nós, como todos nós cremos, é o rapto. Aí continua versículos da Bíblia cumprindo para os que não vão no rapto. Depois da grande tribulação, sabemos que ainda tem versículos da Bíblia, capítulos cheios, para cumprir no tocante ao milênio. E depois do milênio, ainda tem versículos da Bíblia para cumprir, para entrar em novos céus e nova terra. Aí termina. Mas nós estamos então vivendo num espaço de tempo que Deus está cumprindo sua palavra, e quando Deus cumpre sua palavra, ela não é de acordo com o pensamento do povo, é contrário ao que pensamos. Isso o irmão Brana tinha experiência, por isso ele deixou estas coisas registradas. Eu estou com um parágrafo aqui que eu quero ler ele hoje e amanhã, para falar sobre assuntos diferentes. Mas eu vou ler porque já falei sobre este parágrafo também. Como nós falamos algo, Jesus tomou o Antigo Testamento, leu para eles e estava fazendo um Novo Testamento. Agora, depois de 2000 anos, nós tomamos o Novo Testamento, pregamos e sabemos que o Apocalipse, que não podia ser revelado durante este espaço de tempo de 2 milênios, agora está sendo revelado através do profeta. Foi revelado. Então você toma a Bíblia para pregar o Novo Testamento, o Velho Testamento, e forma uma mensagem que o Apocalipse vai trazer uma nova mensagem. Porque ninguém conhece o Apocalipse. Todo mundo lê, uns acham bonito, outros têm medo da leitura, dos bichos que aparecem ali, que vai vir picar as mulheres que cortam o cabelo, diz o profeta, e escorpião,
que a dor de 24 horas vai ficar 5 meses. Então, não será fácil. A igreja noiva que casou com a palavra do Cordeiro não estará aqui mais nesse tempo. Mas nós temos que saber que tem Escritura cumprindo hoje e que é contrário ao que pensamos. Sempre nós pensamos, Deus tem que cumprir as coisas do jeito que nós achamos ser verdade. Assim, quando Jesus veio, os judeus pensavam que Jesus tinha que cumprir as coisas conforme eles sabiam. Eles tinham lido o Velho Testamento. Eram sacerdotes, sumos sacerdotes, gente conhecedor da palavra. Quer dizer, esse homem aí diz ser filho de Deus. Veio de uma mulher que, antes dela casar, ficou grávida. Eles não entenderam. Eles pensavam que o Messias chegaria de uma virgem, mas do jeito do pensamento deles. Ele veio da virgem conforme Deus quis. Então sempre é contrário ao que pensamos. Veio da virgem? Veio. Mas por que os judeus não aceitaram? Porque não veio do jeito que eles pensavam. Assim é toda a mensagem. Jesus veio, ele não era o filho de Deus? Era porque disseram que ele era Beelzebul. Porque ele não veio de acordo com os pensamentos do povo. Ele veio contrário ao que o povo pensava. Cada vez que Deus manifesta, Deus dá esse choque. Então, eu mesmo já sofri 3 choques. 3 choques. No espaço de vida que tenho, de conhecer o Evangelho, desde os meus 15 anos, até antes um pouquinho, até hoje, já sofri mais ou menos uns 3 choques. Mas eu estou dando graças a Deus que cada choque desperta, que o choque é bom. Tem um choque que eles dão assim, o indivíduo está quase ali. Pula até hora que não dá muita reação no início. Dá outro choque nele. Então Deus viu que o povo dos últimos dias, eles não poderiam despertar com um choque só. Tem hora que você não pode dar choque mais, porque já está morto. Mas você dá uns 2, 3 choques, aí você percebe se a pessoa está morta, se ela ainda tem condições de viver. E assim Deus vem fazendo todo esse espaço de tempo, dando esse choque no povo. O povo está quase morrendo. Aí ele chega ali. Você só vê gente pulando. Pulando por não entender. Por não ter a luz daquele dia, porque veio diferente. Eles criam na lei, guardavam a lei, estavam com a lei na mão. Jesus veio e diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eles não entenderam. Aí ele pegou, tem uns versículos aqui que seria bom a gente ler para vocês. Creio que é Mateus 22, 34 a 40. Eu gostei disso aqui também. É Deus dando uma palavra para um povo religioso, para um povo que tinha o Velho Testamento. Olha bem, Israel tinha o Velho Testamento. Nós temos o Velho e o Novo Testamento. Só que não tinha a revelação do Apocalipse. Então nós temos uma coisa a mais. Nós temos o Velho, o Novo Testamento e a revelação do Apocalipse, que ninguém nunca teve. E ninguém pode dizer que tem se não tiver um profeta para revelar aquilo. Porque o Senhor, nosso Deus, não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Aí depois que o profeta sabe, eu sei também. Aí você sabe, mas primeiro é um profeta. Não é 2 nem 3, um profeta. Cada vez que Deus usa, é um profeta em seu tempo. Mateus 22, verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele
fizera emudecer os saduceus. Os fariseus achou bom, né? Jesus falou que os saduceus ficaram mudos. Reuniram-se no mesmo lugar. Vão ficar por perto dele, ele vai tomar um choque também. Vão ficar por perto dele, porque ele fez emudecer os saduceus. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, porque tem gente que não vai crer. Tem gente que interroga só para experimentar. Eles não creem. Isso nós temos aí na internet, nós temos por toda parte. Muita gente que interroga, não porque quer crer, não porque querem submeter aquela lei, mas eles querem só experimentar, gente. Quer ver o que a gente pensa. E o que eu pensava também era contrário. Tudo que Deus faz sempre é contrário do que a gente pensa. Eu pensava era contrário, Deus fez contrário ao meu pensamento. E o seu também. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Provavelmente ele está acostumado a guardar sábado. Ele experimentou, eu quero ver se ele é que nem Moisés. Eu quero ver se ele vai falar para nós guardar os 10 mandamentos. Se ele não falar, ele não é verdadeiro, ele é falso. Porque ele tem que falar como Moisés. E Jesus não tinha que falar como Moisés. Aí veio o que eu tenho paciência comigo. O que eu tenho na mensagem aqui. 54, a festa das trombetas. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, eu estaria na era de Laodiceia. E isto não estaria certo. Isso é dizendo o profeta. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em outra era. Wesley estava em outra era. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. Para que Deus mandar mais uma mensagem se ela é igual à anterior? Não precisa. Pô, fica com a anterior. Quando Deus manda uma mensagem, um mensageiro, é porque o povo precisa daquela mensagem e ouvir aquele mensageiro. Só que quando ele vai falar é contrário ao que a gente pensa. E eles pensavam que Jesus tinha que falar como Moisés. Aí Jesus falou alguma coisa, olha, eu não vim destruir a lei, abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eles gostaram disso daí. Ele veio cumprir, então ele deve ser um sabatista, porque o que destaca mais neles é guardar o sábado. E aí Jesus continuou e disse, ele queria saber qual o maior mandamento. Quantas pessoas estão querendo saber qual o grande mandamento? Pergunta para vocês verem a um adventista qual é o grande mandamento. Se eles não vão te dizer que é guardar o sábado. Jesus tinha que falar isso. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Porque tem 10, mas qual é o grande? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, mas não tem 10 não? E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, depende de toda a lei e os profetas. Você pode ver que Jesus não chegou dando a mensagem de Moisés. O Senhor nosso Deus diz para vocês guardarem o sábado. Se Jesus viesse para dar este mandamento de guardar o sábado, para que Jesus? Se as pessoas não pudessem perceber que o descanso, o sábado, estava encarnado,
e chamava Jesus. Eles se enganaram com isto. Então não era de acordo, era contrário aos pensamentos deles. E eles pensam que é 10. Jesus resumiu em 2. Vai dizer que Jesus é falso? Jesus resumiu em 2. Por quê? Porque tudo está dentro desses 2 mandamentos. Você ama a Deus sobre todas as coisas, com a tua alma, com o teu entendimento, com o teu coração, e logo você ama o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não deseja mal para o próximo, porque você não deseja mal para você. Amar o próximo como a si mesmo. Então estas coisas são contrárias ao que o povo judeu pensava. Era contrário ao que os fariseus pensavam. E você sabe que Saulo era filho de fariseu e ele pensava também de um jeito. E o pensamento de Paulo estava errado. Um dia o Senhor manifestou para Paulo, numa coluna de fogo, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele te persegue. Eu ajudo, eu faço boas coisas. Meu pai é fariseu e eu também. Nós cumprimos com a lei. Como que estou te perseguindo? Mas ele viu a luz e, como um judeu, ele sabia que no Velho Testamento aquela luz era o Senhor. Aí ele diz: quem és tu, Senhor? Diz: eu sou Jesus. Yeshua, que era o nome hebraico, que tu persegues. Se eu pudesse mudar agora alguma coisinha, se a coluna de fogo aparecesse para você, nesse tempo final, e você um perseguidor da mensagem, um perseguidor do cristianismo, que já teve uma mudança. Eles tinham um mensageiro que nasceu sob a lei, mas agora deu uma mensagem sobre a lei. Nasceu de baixo e deu uma mensagem acima da lei. Se essa luz pudesse bater em algum crente nesta hora, que me ouve por toda parte do mundo, se você tivesse experiência da coluna de fogo, você perguntaria: quem és tu? Você pensa que hoje ele ia dizer: eu sou Jesus? É contrário ao que pensamos. Ele ia dizer: eu sou Brana, quem tu persegues. Porque Jesus foi meu nome. Mas agora é tempo do Apocalipse. É tempo de você saber o novo nome. Não apenas o nome, mas o novo nome. Agora eu te digo, não é contrário? Por certo, quem vai crer nisso? Você diz, dá uma parada e diz: mas sabe que o que aquele homem prega está na Bíblia. É a luz. Só que a hora que vem a resposta para você, é contrário ao que você pensa. Você estaria pensando assim: se essa luz disser eu sou Jesus, ela é verdadeira. Mas é contrário. A luz não pode dizer mais eu sou Jesus. Porque Jesus já teve o seu nome mudado quando ele subiu. E ele só manifestaria o seu novo nome na sua descida em Apocalipse 10:1. Completando com 10:7. Ele desceu o anjo forte do céu. Aí já não fala nome. Anjo forte, ele está descendo. Não é de acordo com o que o povo pensa, mas é real, é a verdade. Ele desce do céu
envolto numa nuvem, conforme está em Atos 1:11, que ele subiu e foi escondido por uma nuvem. E varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, este Jesus que vocês viram subir, ele há de descer, assim como para o céu vistes ir. Agora, como ele foi oculto numa nuvem, então ele tem que descer numa nuvem. Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo do céu numa nuvem. Aí todo mundo não sabe nada disso. Isso aconteceu 28 de fevereiro de 1963, quando o Senhor desceu do céu, envolto numa nuvem. Acho que nós não temos uma nuvem para mostrar agora, falta de um meio, né? Para a gente mostrar mais fácil. A nuvem que ele veio. E as pessoas estão pensando que Jesus vem numa nuvem de anjos. Você pode pegar capas, fotografias sobre a vinda de Jesus. Eles mostram Jesus descendo com um monte de anjos. Contrário, quando ele veio. Contrário, era só 7 anjos. Ele viria com seus anjos. Aí isso daqui são os anjos que estão descendo com ele. Era 7 só. A fotografia mostra, ele está no meio, e 7 anjos representavam os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. E o 7º estava ali, que era Brana. O único vivo, os demais haviam partido, eram suas teofanias, mas agora tinha o 7º, carne, e o 7º teofânico. Foi por isso que ele desceu. 107, Cristo, mistério de Deus revelado. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Descendo, Apocalipse 10, ele está descendo para pôr um pé no mar, pé direito no mar e o esquerdo na terra. Pé direito no mar é entre povos, nações e línguas. O pé esquerdo na terra é exatamente nos Estados Unidos. Era Deus se fazendo carne. É contrário ao que o povo pensa. O que o povo estava sempre esperando, o arrebatamento, mas ninguém estava esperando a vinda do Filho do Homem. E não pode ter arrebatamento sem que haja a vinda do Filho do Homem. Já está dizendo arrebatamento, arrebatar. Não pode ser arrebatar. É arrebatar, é tirar da terra, vinda. A própria palavra da Bíblia, e os teólogos não sabem disso, e bobo como nós sabemos. Arrebatamento, eles estão esperando, e a vinda, cadê a vinda? A vinda é que ele veio como Filho do Homem nos dias do profeta, que ele desceu em Apocalipse 10:1, que ele pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra, se encarnou e deu o livrinho aberto, que é a Bíblia Sagrada revelada com Apocalipse e tudo, revelado para o 7º anjo. Porque a sua promessa é, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Como é bom saber que isso daí tudo foi cumprido, contrário ao que pensamos. Hoje eu olho para isso, meu Deus, eu estava esperando uma coisa, veio outra. Agora que vai dar o rapto. Mas o rapto não vai ser visto. Você vai ver um monte de anjos vindo aí nas nuvens. Não. É rapto. Quando eles raptam um dos seus, eles ficam avisando. Vem os anjos avisar? Não. Eles vêm tirar você em segredo. Eles te raptam. Isso é arrebatamento.
para tirar o povo de Deus da terra, no rapto. Você não pode subir sem que primeiro ele, Cristo, tivesse descido como filho do homem e materializado no profeta e desse uma mensagem tal como você hoje tem para poder crer nela. É contrário aos seus pensamentos, mas você vendeu os seus pensamentos para possuir esta realidade. Você foi como aquele moço. Ele viu que o campo tem um tesouro, mas não era o campo dele. Era um campo que ele viu que tinha um tesouro. O campo que tem o tesouro não é das denominações. Não é de Lutero, de Wesley, pentecostais, da primeira e segunda etapa da mensagem do profeta. Não. O campo que tem um tesouro é o campo que você tem que comprar. Você tem que vender o que você tem. Se você depende do que você tem, você nunca vai receber esta verdade, nunca vai possuir este campo, porque depende de você vender sua fé na tradição de seus pais, sua fé nas igrejas, e passar a sua fé para a palavra do dia. Eu vou comprar este terreno, porque tem um grande valor aí dentro dele. Tem uma pedra preciosa. Por isso o rapaz foi lá, vendeu tudo que ele tinha. Vendeu. Eu creio que os outros... Olha, eu te garanto, me parece que não tem muita coisa falando sobre isso. Mas o campo devia ser simples, feio, não valia. Não valia. É provável. Mas quando esse rapaz chegou lá e descobriu que naquela terra tinha um tesouro, e ele não podia tomar parte daquele tesouro a menos que ele comprasse a terra. Aí foi e vendeu tudo que ele tinha. Quantas críticas ele deve ter recebido da família. Quando você crê nesta mensagem, quantas críticas você vai receber da família? Você vai receber dos colegas de trabalho, você vai receber do mundo, dos crentes, dos da primeira e segunda etapa. Quantas críticas você vai receber? Você está largando de tudo? Sim. Estou vendendo tudo. Agora não vai fazer como as denominações. Estou vendendo tudo. Eu estou falando no espiritual. Daqui a pouco você diz, está que nem os pregadores que mandam vender casa. Não estou mandando ninguém vender casa. Fica a sua casa, já demorou a fazer. Mas vender tudo que tinha. O rapaz teve que fazer isso, porque era no natural. A pedra preciosa era no natural. O grande tesouro era natural. Jesus está contando como uma parábola para nós. Mas aqui é espiritual. Você vai e vende tudo que você tem. Não estou falando do jovem rico agora. Estou falando daquele que vendeu tudo para comprar um terreno. E era criticado. Você vai comprar aquilo? Que pedacinho de terra não dá nada. Ele que sabia, eu já fui lá, já examinei. Mas não falava para ninguém ir na frente comprar. Vendeu os dele e foi lá e ficou só com aquele terreno. A crítica devia vir. Você vende tudo que você aprendeu com a católica, com Lutero, com Wesley, com Pentecoste, com a primeira e segunda etapa. Vende tudo para possuir a terceira puxada. Bom, né? Ei, glória. Vende tudo. E aí vem a crítica. Você, esse povinho. Que tamanho era a igreja nos dias de Noé? 8. Que tamanho era nos dias de João Batista? 6. Que tamanho era nos dias de Jesus? Ele tinha 12, passou para 82, pregou uma mensagem, perdeu 70, voltou para 12 outra vez. O ministério do homem está caindo. Eles podiam dizer, você está vendo, a igreja dele não enche. Ao invés dele lamber aqueles pregadores, aqueles 70, para ficar com ele pregou uma mensagem. Vou pregar uma mensagem que vocês não entendem. Contrário ao vosso pensamento. Se vocês não comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida em si.
Eles eram pregadores. Eles eram gente instruída no Velho Testamento e sabia que não podia comer carne nem de porco. Jesus falou que tem que comer a carne deles. Falou, mas nunca. Não podia comer sangue de animal. Jesus falou, vocês têm que beber o meu. E não explicou. Contrário ao que eles pensavam. Não explicou. Isso daí, por que não explica? Não. A mensagem de Deus, irmãos, já vem desse jeito. É para raliar o grupo. Não tem jeito de explicar. É para raliar. É para uns tropeçar. Teve uns que tropeçou quando Jesus pregava. Outros tropeçou no nascimento de Jesus. Você viu de onde ele veio? Olha de onde ele veio. De Nazaré pode vir alguma coisa que presta. Vem ver. O eleito vê, o outro não vê. Então eles pensavam de um jeito e Deus veio de outro. Dou graças a Deus que eu vendi tudo que eu tinha para possuir só essa mensagem. Irmãos, só essa mensagem. Só essa. Eu não perco tempo com mais nenhum livro. Eu só perco tempo que eu estou ganhando com o livro e com o livrinho. Não perco tempo de examinar mais nada, porque eu já examinei o que tinha que examinar. Eu sei onde eu encontrei o terreno da pedra valorosa, de grande valor. Eu encontrei, já vendi tudo. Família, parentes, amigos, vendi tudo, só para ficar com isso aqui. Só para ficar com essa mensagem. Mas isso aí não é nada. Isso aqui para mim é tudo. Para eles naquele tempo, Jesus não era nada. Era um Beelzebu. Para Pedro, Jesus era tudo. Para Maria Madalena, Jesus era tudo. Em cada tempo, Deus faz algo contrário que a gente pensa. É tão terrível. Ele deveria fazer coisas assim que ajudasse a gente. Mas Deus chega e faz algo. É o choque que dá. Aceitei o evangelho lá com 15 anos ou antes. E batizei-me na Trindade. Eu não conhecia nada melhor. Não tinha naquele tempo. Não tinha. Quando eu aceitei, que maravilha. Eu já disse, as primeiras noites que eu falei língua estranha, eu falei até adormecer a língua. Não sabia, não tinha ordem, ninguém me ensinava a ordem. Que não podia falar em língua estranha sem ter um intérprete na igreja. E nós fazendo nossa reunião, que bênção. Passou uns anos, meu filho. 1972 eu levei outro choque. Me apareceu a mensagem num programa de rádio do pastor Joaquim Gonçalves Silva. A hora que eu ouvi aquilo foi um choque. Levei um choque. Você tem que deixar tudo outra vez, vender tudo que tem. Lá vai eu negociar outra vez. Vendi tudo que eu tinha. Meu ministério, devolvi para a denominação. O povo devolvi para a denominação. Disse para eles ainda, não vem atrás de mim. Eu acho que Deus gostava de mim por isso. Nunca fui sabucador do povo. Nunca fui coçador de costa do povo, para eles me dar dízimo, para me dar oferta, para eles ficar comigo. Nunca fui, Deus sabe. Nunca fui. Isto é a bênção que eu carrego. Mas eu levei choque. Aquilo me deu um choque, que eu vendi tudo, e eu cheguei aqui em Franca um dia, e um grande pastor que já dorme no Senhor, creio que Deus permita que ele esteja salvo, não pôde conhecer mais coisas, mas ele pôs a mão no meu ombro e disse, Osmar, agora que nós íamos te mandar lá para a divisa do Paraguai, eu pensei, graças a Deus, que eu não vou mais para lá. E naquele tempo, 1972, quando eu ouvi a mensagem, e ele falava, nada mais entrava. É duro quando você
escuta a mensagem, uma mensagem que nada mais entra depois. Como as pessoas acham que você é duro demais, que eles não estão conseguindo te convencer, querendo te posicionar. E quando eu vi os grandes homens subir no púlpito e sabia o que eu era, e ele subia no púlpito, um grande homem, secretário executivo daquela igreja, e subia no púlpito e pregava. Tem 2 lá em cima e um aqui embaixo. Agora o Pai, o Filho está lá, e o Espírito Santo está aqui. Eu ficava rindo por dentro. Coitadinhos. Eu já tinha tido a luz da unidade. Eu já tinha enxergado, contrário ao que eu pensava também. Mas quando eu enxerguei, quando a luz veio, acabou, filho. Ninguém mais me convenceu. Enfrentei os problemas, tive que enfrentar. Aí eu pensei, graças a Deus. Esse foi o último choque que eu levei. Nada. Depois vem mais um choque. Para eu poder encontrar um novo nome. Vem mais um choque. Para mim saber o nome hebraico. Levei mais um choque. Aí eu vi o que era. Eles ensinando contra e a gente vendo a forma que era. Quase que me enrolei naquele tempo. A graça de Deus foi tão grande porque quando os homens estão querendo descobrir o nome, já acabou. Já é novo. E Deus queria que a gente soubesse o novo nome. E aí começamos a ter luz do novo nome. Aí levamos outro choque. No ano 2000, levamos outro choque. O que era isso? Era a palavra trazendo algo para nós, contrário ao que a gente pensou. Contrário, eu não sabia explicar 7º selo, 7 trovões, novo nome, dentro da mensagem. Porque dentro da Bíblia você sabe, tem os versículos. Você vai ler, só fala isso, mas quer ver explicar. Quer ver você encontrar. Mas se você não tiver a mensagem do dia, como você vai saber o novo nome se ele não é das eras? Como saber o novo nome, sendo que ele foi revelado depois que as eras terminaram? E se você ainda está agarrado nas eras da igreja, e Laodiceia é direito dos povos, e as pessoas têm direito contrário ao que Deus pensa. Direitos contrários ao que Deus dá. Então Deus vem e revela a palavra. Aí tivemos esta grande luz que veio da 3ª etapa, o Cordeiro saindo do trono. Que bênção que foi isto para todos nós. Mas é Deus dando um choque para nós despertarmos. Agora, irmãos, com o que temos, é a única coisa que podemos subir. Irmão Branham, no tempo dele, ele falou no 1º selo, diz: com o que temos, não podemos subir. Precisamos dos trovões. Agora eu te digo, com o que temos, é a única coisa que podemos subir. Porque temos os trovões. Sabemos, mas as pessoas pensavam, os trovões? Alguém nos dias do irmão Branham diz: irmão Branham, aqueles 7 trovões, você poderia escrever o 23º capítulo de Apocalipse. As pessoas entendiam, querendo pegar o William Branham também, querendo experimentar. A qualidade que você tem de profeta, você pode pegar isso daí e escrever esses 7 trovões que está escrito em Apocalipse 10. Não escreva, você pode escrever. E fazer o 23º capítulo de Apocalipse. Irmão Branham diz: muito bom, mas eu não posso. Por que você não pode? Você tem as qualidades. Ele diz: porque está escrito na Bíblia que não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Contrário ao que o povo pensa, né? Eles pensam porque não está escrito, é porque você não lê. Você não vê aquilo, por isso não está escrito. Está nas entrelinhas, está na revelação. Quando você ouvir uma mensagem e ela tiver revelação, aquilo vai mostrar para você o que são os 7 trovões. E a gente fica pensando, eu no tempo da mensagem mesmo,
uns quase 30 anos de mensagem, esperando saber o que é trovão. Não sei o que é trovão. Trovão que eu conheço outros, esse que bate no tempo da chuva. Falei, mas é quase igual. É aquilo assim. Pronto. Os trovões 7, B-R-A-M-H-A-M. Irmão Branham disse, ele nos mostrou isto. Os 7 trovões vieram soletrando algo. E alguém vai ficar procurando o que é que está soletrando. Não, já está claro. Deus falou para ele. Quantos picos tem a montanha? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? Aí ele soletrou. B-R-A-N-H-A-M. Pronto. Se algum dia você tiver problema na fé, irmão Branham ouviu Deus falar para ele, volta para esse lugar aqui, não é para o tabernáculo não, viu? Deus falou para o irmão Branham voltar para aquele monte onde Deus apareceu para ele. Volta para esse lugar, volta para esse monte, venha nesse quêmio. Você vai ver a realidade daquilo que você estava perdendo. Mas o irmão Branham foi pregando e deixando isso mais claro para nós, até ele morrer. Se ele ficasse mais um tempo, ele falava o que nós estamos falando hoje. Que no tempo dele, Deus disse para ele, não diga. Aí quando a gente fala essas coisas, as pessoas até arrepiam. Não diga. Não diga, Jesus não sabia. Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É uma obra do Espírito Santo, a coluna de fogo, em cada época, para dar um choque no povo e abrir uma revelação, contrário ao que pensamos. Quando nós pregamos esta mensagem do HM lá em 2000, quando viemos pregando Cordeiro Céu do Trono, 2001, 2002, e pregando o Filho do Homem em 98, nós já estávamos pregando 96, falei do novo nome aqui, lá no Voluntários da Franca, 777, até para isso, um encontro regional nosso, não encontrei outro lugar, senão no lugar, na Voluntários da Franca, voluntários. 3 compartimentos salão tinha, um lugar de refeição, um lugar que ficava da segunda etapa, e o terceiro ficava perto do pregador. Se alguém é daquele tempo, lembraria disso. Nem eu percebi aquilo. Aí depois fomos olhar o número do local. 777. William Marion Branham. A loucura! 1996, aqui em Franca. São coisas que Deus estava mostrando, vindicando. Procurei na Franca toda, não encontrei salão para nós. Porque não adiantava ter salão grande, que nós não tínhamos muita gente. Não adiantava salão grande, porque não tinha dinheiro para pagar. O único que sobrou foi a Voluntários da Franca, 777. E eu não sabia que... E ali foi onde eu estampei. Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela não entramos, nascemos. Pastores me perguntavam, por que você escreveu aquilo? Eu disse, não, está escrito na mensagem. Está escrito na mensagem. Eles nem sabiam que estava escrito exatamente na mensagem. A semente não herdará com a palha, 18, 19. Aquela capa azul. Mas eles não percebiam isso. Então, bem diferente do que a gente pensa. Quando essa mensagem chegou para podermos pregar o que estamos pregando hoje, para saber que a era terminou, o último eleito que entrou foi William Branham, o último eleito tinha que entrar, ele já entrou, foi ele no tempo dele. Irmão Branham disse, quando o último entrar, a coisa será revelada. Irmão Branham diz, quando o último entrar vai ser o rapto. Não, quando o último entrar a coisa será revelada. E ele entrou naquele dia, parágrafo 60 do 4º selo da mais antiga tradução.
Bem, eu creio que isso daqui deveria ser o suficiente para cada um de nós. Mas o que satisfaz é ver Deus fazer algo, mesmo contrário que a gente pensa. Aí ele fez, não estava entendendo, começou a dar problema, os pastores perseguindo, e aí permanecemos. É o que somos hoje. Saímos da própria mensagem. Quem foi que entrou em Canaã? Não foi os que saíram do Egito. Foram os que saíram dos que saíram do Egito. Entendeu? Quem entrou em Canaã. Os primeiros que saíram do Egito morreram no deserto. 40 anos eles rodaram aquele deserto, ter lugar de chegar com 3 dias. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. 3 dias. Eles levaram 40 anos para morrer aqueles velhos crentes que saíram do Egito e para entrar uma nova raça. Que coisa! O mesmo assim diz William Branham, assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. A noiva saiu das denominações em 1963 com a mensagem dos selos. Mas aqueles velhos pastores, é triste isso, que nos ensinaram os primeiros mandamentos, os primeiros caminhos, os primeiros batismos, as primeiras ceias, morreram tudo no deserto. Quem é que está entrando? Você que era um filho dele, eu que era um filho dele, mas os outros morreram tudo no deserto, não puderam entrar, porque não tiveram luz, foram contrário ao que Deus estava fazendo, achando que Deus tinha que seguir o pensamento deles. É nós que temos que seguir o pensamento de Deus. Não é Deus que tem que seguir o que eu penso. Ele vai falar contrário ao que eu penso. O problema é esse. Por que temos luterano hoje ainda? Porque eles acham que Deus parou com eles. Por que temos wesleyanos hoje? Porque os wesleyanos da santificação creem que Deus parou com eles. Por que temos pentecostais? Porque eles creem que Deus parou com eles. Irmãos, e Deus foi para frente. Eles foram crendo que Deus parou e Deus está andando. Porque veio a mensagem de William Branham, a primeira e segunda etapa. Aí eles pensaram que Deus parou com eles na primeira e segunda etapa. E Deus prosseguiu para a terceira puxada. Algo maior, para poder mostrar para nós. Volta aqui aos Gálatas, eu já estou encerrando. Mais um pouquinho de paciência e você vai embora. Volta aqui aos Gálatas 4. Mas vinda a plenitude dos tempos. O tempo que Jesus veio era a plenitude dos tempos para o judeu. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que ele nasceu sob a lei? Se ele não vai ensinar o mesmo que Moisés ensinou? Por que nascer sob a lei, debaixo da lei? Para remir os que estavam debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Eu quero parar aqui só para te mostrar. É uma interpretação? Não, isso é uma aplicação. É uma aplicação que você vê agora. Porque Branham veio debaixo da graça. Nasceu debaixo da graça. Para quê? Sob a graça. Para trazer uma mensagem para salvar os que estão na graça. Não, mas Jesus já salvou. Irmão Branham diz, ele não pôde nos redimir há 2000 anos atrás. Ele não pôde nos redimir há 40 anos atrás. Disse o irmão Branham lá por volta de 63. Ele estava redimindo no dia que ele enviou aquela mensagem da terceira puxada. Estava mostrando que ele era o Redentor. Então ele veio debaixo da graça para salvar, redimir esse povo que está debaixo da graça.
mas trouxe uma mensagem de revelação, acima da graça. Eles não conseguem ver porque é contrário ao que eles pensam. É contrário. Você acha que os judeus gostou de Jesus? Não. Por quê? Porque Jesus mostrava que ele tinha uma mensagem maior do que a de Moisés. Tu vens com a mensagem de Moisés? Não. Eu venho com a minha mensagem. Jesus. Eu quero deixar para amanhã. Mas são coisas que você tem que caminhar. Isso aqui é uma caminhada, filho. É uma caminhada. Agora o 6º selo, 243. Aqui a palavra o diz. E logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes. E duro é admitir o que Deus dá, porque é oposto, é contrário ao que a gente aprendeu, o que a gente sabe. O povo da mensagem, o que sabe, é do batismo em nome de Jesus Cristo, que Deus mandou um profeta na ordem da igreja, que mulher não pode pregar. Isso que o povo da mensagem sabe. Mas pergunta do 7º selo, dos 7 trovões, do novo nome, do cordeiro sai do trono para ver, não sabe. Agora que eles estão sabendo, porque faz 17 anos que muitos estão ouvindo e mentem. Tenho CDs em casa, escuta, e mentem. Eu fui para o quartinho orar e Deus me falou. Eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. Você deveria dizer assim: eu aprendi com Lutero, eu aprendi com Wesley, eu aprendi com os pentecostais. Sim. Eu aprendi com a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Eu aprendi com a terceira. Eu aprendi com João. Mas o coração é duro. Duros de coração. Duros de serviço e incircuncisos de coração. E assim, ó, não dobra de jeito nenhum o serviço. Ó, a serviço. É aqueles que andam assim. Os robôs. Crente duro de serviço. Incircunciso de coração. Duro de coração. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais. Os da lei resistiram a Jesus. Os da graça resistiram Brana. Os de Brana resistem João. E é o último tempo que tem para vocês. Não tem tempo mais. Acabou. Não tem mais a última mensagem para terminar o capítulo 10 de Apocalipse, que William Branham cumpriu a metade, de 1 a 7. E João vem para cumprir de 8 a 11. É um ministério. Eles teriam que saber que Apocalipse 10 é marido e mulher. É contrário ao que o povo pensa. Qual o novo nome? Está onde? Nos trovões. Onde os trovões está escrito? Capítulo 10. O que João é? Representa quem? A noiva. Então ali está o novo nome, marido e mulher. Isso aí é contrário ao que o povo pensa. Porque aprendemos durante as 7 eras da igreja que a família no céu chamava Jesus. A família na terra chamava Jesus. Porque foi 7 eras da igreja, o Apocalipse não tinha sido aberto, os selos não tinham sido revelados. O novo nome não está nos outros livros. O novo nome está no Apocalipse. Para ser revelado. O maná escondido está no Apocalipse. O novo nome de Deus e o meu novo nome. E o novo nome da Nova Jerusalém está no Apocalipse. Que seria revelado depois que a era da graça terminasse. Depois que o Cordeiro saísse do trono. Depois que fosse revelado os 7 selos. Mas é contrário ao que o povo pensa. Não estamos importando o que é contrário ao que o povo pensa. Isto é de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. Se o povo quer ver isso, veja. Volto para mim encerrar naquele pensamento. Jesus não podia trazer a mensagem de Moisés. É o que eu quero falar um pouquinho amanhã. Ele não podia. Estava errado. Para que ele trazer a mensagem de Moisés? Já tinha a mensagem de Moisés. Mas ele nasceu debaixo da lei de Moisés para salvar aquele povo. Brana nasceu debaixo
da graça. E, olha bem, ele veio mesmo de dentro de uma denominação batista. Mas quando o pastor Davi pediu para ele consagrar a mulher pregadora, ele disse para o pastor: não, isso eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque a minha Bíblia diz que mulher não pode pregar. Paulo diz que era para ela ficar calada nas igrejas. 5 ministérios na Bíblia: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não tem nenhuma mulher. Os 12 apóstolos, não tem nenhuma mulher. Eram pregadores. Os patriarcas eram homens. O fundamento dos profetas, da lei e dos profetas. William Branham veio mostrar que a igreja é construída, solidificada nesse fundamento. Isso era contrário ao que o pastor do irmão Branham cria. Aí foi contrário ao que o irmão Branham cria também. Ele cria que podia mulher pregar, o irmão Branham diz: não, a Bíblia diz que não. Aí que começou o ministério, daí para cá começou o ministério do profeta. Deus o chamou para este fim. Mas até que ele te usa, você anda aqui, você anda ali, você muda para colar. Ele diz: você é um que vive de igreja em igreja. É porque não está satisfeito. Você tem que pegar um lugar que te satisfaça, uma mensagem que te satisfaça. Eu tenho dito, se a Umbanda te satisfaz, vai para lá. Se o trinitarianismo te satisfaz, vai para lá. Se o dualismo te satisfaz, o unitarismo te satisfaz, vai para lá. Agora, se você quer saber da deidade, que é um só Deus, da unidade, Deus é unidade. Por isso que Deus não é uma unicidade. Uma unicidade quer dizer aquele que é único em si mesmo. Não é assim. Como ele seria seu próprio pai? Ele não é uma unicidade. Deus é uma unidade. O Pai que está em mim. Hoje eu posso te dizer, o Pai que está em mim é quem está pregando. O Pai que está em mim. Só está usando minhas cordas vocais, mas o Pai que está em mim. Assim Jesus falou: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Era o Espírito Santo, o Pai nele. Ele e o Pai não eram dois, como diz os dualistas da própria mensagem. Eu e o Pai somos um. Isso é Bíblia. Isso é desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia. Obrigado, Senhor. Estamos agradecidos por esta cavalgada que o Senhor tem feito e pelos últimos choques que o Senhor está dando. Quem sabe tem algum irmão, alguma irmã me ouvindo aí distante, Senhor, através da internet, que com um choque desse, eles podem despertar, Senhor. Tem uns que vai levar choque todo dia, mas é choque em defunto, não adianta mais. Defunto não desperta. Você tem que ter um pouquinho de vida dentro de você. Tem que ter vida. Se tiver um pouquinho de vida, precisa de um choque para despertar. Como diz a sua palavra, desperta tu que dormes. Não desperta o morto, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. É só o que dorme que é despertado, não o morto. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quantos que estão dormindo entre uma igreja morta, Senhor? Igreja morta é aquela que não crê na palavra, que não tem a palavra como ela é. Muitos pegam que igreja morta é aquelas que ficam quietinhas. Não. Igreja morta é aquela que não tem a palavra, que não tem a vida, que leva um choque, não adianta nada. Que leva 2 choques da primeira e segunda etapa, não adiantou nada. Mas agora é o terceiro choque da terceira puxada. Ou desperta, ou mostra que você é um defunto mesmo. Uma defunta que vai continuar na primeira e segunda etapa, na etapa da morte. Mas ele veio dar vida através desta palavra final. Obrigado, Senhor. Ainda que o que o Senhor tem falado sempre é contrário ao que a gente pensa, mas nós cremos no que o Senhor fala e não no que nós pensamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu. Ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez sua vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fique em Laodiceia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: como a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: como a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente.